Fala pessoal, Juliano por aqui, mais uma vez, para a gente ir para a nossa parte 5 do Estatuto do Servidor Emanuel Viana. Hoje eu vou falar um pouco de vacância, né? Que são, ao contrário do provimento, são as formas de deixar um cargo público. Não é muito o que a gente gosta, né? Não é muito o que a gente quer, mas às vezes pode ser até porque tu tá saindo para ir para um cargo melhor. Então, muitas vezes a vacância é necessário e tu tem que deixar o lugar para o outro também, né? Se tu arruma uma coisa melhor, a outra pessoa vai assumir aquela cadeira, digamos assim. Então, talvez esse vídeo seja um pouco mais longo, porque eu vou tentar abordar um pouco mais de conteúdo, mas ao mesmo tempo não vai ser tão aprofundado, tá? Porque eu vou ter que acelerar. Eu percebi que senão vão ficar muitas partes, enfim, e vai ficar ruim de acompanhar depois. Eu vou mais esclarecer alguns pontos aqui que vem sendo cobrado, como eu já venho fazendo da Banca Legale, e a gente vai desenrolando aí no decorrer dos demais vídeos, certo? Então vamos direto ao ponto aqui, partindo da vacância. Então, vacância nada mais é do que, como eu já falei ali, são formas de deixar, é como eu saio da administração pública, né? Deixar o serviço, vou abreviar aqui, tá? Deixar o serviço público. Por que que eu deixaria o serviço público? Como eu falei, porque claro, tem os motivos ruins, pode ser que aconteceu alguma coisa muito grave e eu fui demitido, mas na maioria das vezes isso acontece porque tu conseguiu uma coisa melhor, passou num concurso melhor, teve uma outra oportunidade, enfim, que vai ganhar mais na iniciativa privada, por que não? Para aquele momento era o que tinha, né? Então, beleza. Na vacância a gente vai ter no artigo 51 quais são os tipos de vacância, né? A vacância decorrerá de exoneração, demissão, promoção, acesso, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, readaptação e falecimento. Alguns aqui são bem óbvios, eu vou explicar resumidamente cada um para a gente não se alongar muito. Mas aqui é aquela diferença que eu já expliquei em outros vídeos, tá? A diferença entre exoneração e demissão, porque elas são diferentes, tá? São diferentes porque a demissão, ela vem, ela advém de uma punição, como eu já falei num vídeo anterior, eu não lembro se foi o anterior a esse ou antes, tá? E a exoneração, ela parte de um ato administrativo, né? Ou foi por um pedido do servidor, ele pediu para ser exonerado para sair do cargo, ou não atendeu algum requisito da lei. Depois, a promoção, que é tu ir para outro cargo, né? Ah, mas aí tu vai me dizer, mas isso a gente já viu em provimento. Sim, mas aqui, qual é a ideia total, qual é a ideia lógica aqui que eu quero que tu tenha, que vai te ajudar muito no dia da prova? Eu sou péssimo com desenho, mas vamos imaginar que aqui tem uma cadeira, tá? Ó, aqui tem uma cadeira. E aqui tem outra. Digamos que aqui seja o cargo um, que é o que tu está hoje. E aqui tem um cargo 2. Pode ser um cargo estadual, um cargo federal, tu está no município, aqui num cargo um e vai para o cargo 2. Toda vez que tu está nesse cargo e tu deixa ele, tu está sentado nesta cadeira do cargo um. Tu deixa ele e vai para lá para o cargo 2. Ao chegar aqui, a tua cadeira do cargo um fica vaga. Esta vaga aqui nós chamamos de vacância. Às vezes na lei o nome é difícil, é xarope, mas aqui no entendimento desenhando é bem simples. Aqui está a vaga, certo? E aí, esses são os processos que podem acontecer de sair de uma cadeira e ir para outra, tá? E como é que isso acontece? Ou simplesmente sair e deixar a cadeira livre, né? Que aí não vai para outra. A exoneração e a demissão, eu simplesmente deixo a minha cadeira, tá? Na promoção, é exatamente esse caso aqui. Eu fui promovido, eu saio da cadeira um deste cargo e vou para a cadeira 2. O acesso também, como a gente já explicou, eu já tinha explicado nos outros vídeos, também é uma forma de sair de uma cadeira um para um cargo 2, para o cargo 2, né, da segunda cadeira. A aposentadoria, assim como a exoneração e a demissão, é como a gente já conhece, eu apenas deixo a cadeira um. A posse em outro cargo inacumulável, também, tá? Eu saio dessa cadeira e vou para outra. Sempre vai ter esse movimento.
É só vocês tentarem internalizar isso que e vai dar muito bom na hora da prova se lembrar dessas cadeiras. Eu acho que vai ajudar bastante. Readaptação. Ora, readaptação, lembra que a gente falou que era. Eu dei o exemplo do cara que tomou um tiro na perna lá? Se aquele policial tomou um tiro, ele estava nessa cadeira aqui, vão ter que readaptar ele. Logo, por meio da readaptação, a cadeira um dele vai ficar vaga e ele vai ser readaptado em outra cadeira, certo? E falecimento. Morreu, deixa o cargo um vago. Então, ou a pessoa, o servidor, vai sair da cadeira, demissão, exoneração, aposentadoria e falecimento e vai embora, né? Ou ela vai pular para uma cadeira 2 e vai deixar vago. Então, são formas de vacância, certo? Continuando, para a gente não se enrolar muito, aqui no artigo 52 fala da exoneração, é, que é aquela saída administrativa, tá? Diz que a exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, tu pode pedir tua própria exoneração, ou de ofício, quando a administração vem e fala, ó, estou te exonerando. Quando vai ocorrer essa exoneração de ofício, tá? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, que a gente já falou sobre isso, não satisfez as condições, exonerado, né? 2. Quando por decorrência de prazo ficar extinta a disponibilidade, lembra nas formas de provimento que a gente falou que tem a possibilidade de tu ficar em disponibilidade? Se decorrer aquele prazo lá de 30 dias, vai ser exonerado de ofício. Quando, tendo tomado posse, não entrar no exercício, lembra o prazo do exercício? 5 dias, né? Se em 5 dias tu não tomou posse, desculpa, se tu não entrar em exercício nos 5 dias, também vai ser exonerado. Aqui falando de cargo efetivo. Quando a gente vai falar no artigo 53 do cargo em comissão, ele vai ter duas formas. O cargo em comissão, o CC. A juiz da autoridade competente, quem colocou o cara lá na cadeira do CC, né? Pode tirar ele também, ou a pedido do próprio servidor. Ele não quer mais aquele cargo em comissão e ele pede para sair da administração pública. Artigo 54. A vacância de função gratificada dar-se-á por dispensa, a pedido, ou de ofício, ou por destituição. Essas três aqui, dispensa, a pedido ou de ofício, não são caracterizadas como punição, tá? Isso é importante levar para a prova. Dispensa é porque acabou o prazo, né? A pedido, ele próprio pediu, ou de ofício a administração veio e não achou mais necessário deixar ele naquela função gratificada, tá? É que o parágrafo único nos diz que a destituição é a única que será aplicada como penalidade nos casos previstos na lei. Então, toda vez que fala em destituição de função gratificada, também pode ser entendido como uma punição, tá? Aqui a gente parte já na remoção, que causa um pouco de confusão, mas a remoção, no artigo 60, nada mais é do que o deslocamento do servidor de uma para outra repartição municipal. Essa remoção, o que que é? O servidor trabalha como agente administrativo na saúde e ele vai lá para a cultura de esporte e lazer. Virou agente administrativo, só mudou a repartição e essa é a remoção. Vem a administração e fala, João, eu vou te remover da saúde para o lazer. E essa é a remoção, bem simples, tá? Quando a remoção pode ocorrer? A pedido, atendida a conveniência do serviço, tu pode solicitar, não é certo que tu vai conseguir, que a administração vai conceder, mas pode ser solicitado, ou de ofício, que aí é quando a administração, naquele caso que eu falei, ela mesmo vai te remover, desde que mantida a mesma função ou assemelhada ou compatível com o cargo. Então, tu vai sair de agente administrativo de uma repartição para outra. Tu não vai sair de agente administrativo para uma função nada a ver com o que tu estava fazendo anteriormente, né? Beleza. Aqui a gente já vai entrar em função da confiança. Artigo 63, tá? O exercício da função de confiança, a gente também pode chamar ela de função gratificada. Então, toda vez que falar em função de confiança, vai ser por meio de uma função gratificada. E para que que serve, né? A função gratificada, conforme o artigo 64, ela é para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento, quando não justifiquem, né? Quando não justificado a criação do cargo em comissão. O valor da função gratificada será percebido cumulativamente com o vencimento do cargo de provimento efetivo ou em extinção. Olha que legal. Isso aqui é um dos benefícios do serviço público, né? Se tu ganha uma função em comissão, uma função gratificada, desculpa, tu vai receber junto com a tua remuneração. E isso é bem legal. A gente vai ver mais sobre remuneração ali para dar uma animada também, vai ser bem jóia.
Aqui, toda vez que tem prazo, é bom marcar e prestar atenção, tá? Artigo 68. Será tornada sem efeito a designação do servidor que não entrar no exercício da função gratificada no prazo de 2 dias, a contar do ato de investidura. Te chamei para trabalhar lá na função gratificada de chefia de um departamento. Se em 2 dias tu não apareceu para trabalhar, vai ser tornado sem efeito e tu volta para o teu cargo de origem e vai passar essa gratificação, essa função para outro servidor, certo? Falando do regime de trabalho, do horário e do ponto. Quem é que regula quando não tem em lei o horário e o ponto, né? O horário de trabalho da repartição? Prefeito, tá? As bancas podem vir falando que é o secretário, que é o chefe da repartição. Não. Dentro do executivo municipal, quem vai determinar o horário de trabalho, o horário de expediente das repartições é o prefeito. O horário normal de trabalho é estabelecido na legislação, não podendo ser superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, tá? Esses são números importantes de levar para a prova. 40 horas 8 horas por dia ou 40 horas por semana, certo? Alguns estatutos dizem que tem 44 horas, mas aqui em Manoviana é o padrão 40 horas semanais. O artigo 72 também nos diz que a prefeitura dispõe de banco de horas se for o caso, né? É como se fosse. Atendendo a conveniência ou necessidade de serviço, poderá ser instituído o sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária pode ser superior a 8, mas aí o excesso dessas horas vai ser compensado no dia seguinte, pela diminuição em outro dia. Beleza? Basicamente é isso que a gente tem para falar de ponto. Continuando aqui, do serviço extraordinário, o nome aqui é diferente, mas o serviço extraordinário nada mais é do que a nossa conhecida hora extra, tá? Como é que funciona a hora extra no serviço público? Muito exatamente parecido com o serviço privado, tá? Ele vai ser remunerado por hora de trabalho, que é ser o período normal, com acréscimo em relação à hora normal de 50%. Então, hora extra no serviço público, 50%. Não poderá, conforme o parágrafo 2º, o trabalho em horário extraordinário exceder a 2 horas diárias. Então, no máximo ali, 2 horas diárias de hora extra, tá? Aqui é importante saber também, no artigo 76, que o exercício do cargo em comissão, o CC ou função gratificada, direção, chefia ou assessoramento, exclui a remuneração por serviço extraordinário, porque quando tu está num cargo em comissão ou função gratificada, tu já está recebendo a mais para isso, né? Aqui é importante também prestar atenção que as bancas cobram. Gosto muito de alterar essa palavrinha aqui, tá? Do repouso semanal. O servidor tem direito a repouso remunerado um dia de cada semana, preferencialmente aos domingos. Ah, é obrigatoriamente aos domingos? Não. Segundo o estatuto, é preferencialmente aos domingos, tá? Como todo mundo tira folga no domingo, né? Nas repartições públicas, a gente tem o engano de que é obrigatório nos domingos. Não, é preferencialmente, tá? Então pode ser em outro dia. Bem como nos dias feriados civis e religiosos. Então, aqueles feriadões de prefeitura, tá aqui no artigo 77, a base dele, tá? Beleza. Partindo aqui do repouso semanal, a gente vai falar de dinheiro, vamos falar de bufunfa. Essa parte é legal, era a que eu mais gostava de estudar dos estatutos. Tá, beleza. Vamos entender alguns conceitos aqui que vai ser bem importante para a prova. Eu acho que esses são os pontos mais importantes desse nosso vídeo hoje, que é a parte de remuneração e parte de vacância. Então, vamos começar no vencimento básico. Vencimento básico é aquilo que aparece no edital. Então, vencimento básico é o que vem no edital, é o que está na lei. É aquela mixaria que aparece nas prefeituras, tá? É a retribuição pecuniária pelo exercício do público fixado em lei, tá? Atendidos os dispositivos constitucionais. Isso aqui sempre vai ser baixo, geralmente é baixo nas prefeituras, tá? Mas o vencimento básico não é o que a gente tem que olhar. Isso aqui afasta muitas pessoas dentro do serviço público, principalmente municipal, estadual, que não recebem por subsídio, né? Porque o vencimento básico é realmente baixo. Mas o que a gente tem que olhar que não tem no edital, mas vai aparecer somente no portal da transparência, é a remuneração, que é o vencimento básico do cargo acrescido de vantagens pecuniárias.
permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. A remuneração, quando vocês quiserem olhar, sempre vai ter todo o serviço público, por lei, ele é obrigado a ter um portal da transparência. Ah, quanto está ganhando um agente administrativo na prefeitura tal? Aí tu vai lá e olha no portal da transparência. Às vezes, principalmente da prefeitura, é meio bagunçado de olhar, mas dá para te ter uma noção lá. Lá vai aparecer a remuneração, aparece bem detalhada, na verdade. O vencimento básico geralmente é bem baixo e a remuneração, que é o composto ali de todas as vantagens, então geralmente é bem maior. Aqui o parágrafo primeiro nos reforça que o vencimento básico, que é aquele valor baixinho lá do edital, ele é irredutível. Sim, imagina reduzir aquela miséria que vem lá. Aí é para acabar, né? Então, só para confirmar, o parágrafo primeiro do artigo 81 nos diz que é irredutível. Aqui tem mais alguns pontos sobre remuneração para a gente olhar. Artigo 82. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelos secretários. O que diz todo esse calhamaço de letras e frases aqui? Não pode, não pode ganhar mais do que secretário, tá? Então, é como se fosse aqui o secretário, como se fosse o teto do servidor. Mais para frente vai ter ali também aqui, ó, no artigo 84, ele fala exatamente a mesma coisa, só que é o prefeito, tá? Então, basicamente, não pode ganhar mais que o prefeito nem o secretário. Esse é como se fosse um teto de remuneração do servidor municipal ali. Joia. Continuando aqui, depois vocês deem mais uma lida nessa parte de remuneração que é bem importante. Aqui nos benefícios a gente vai só dar uma pincelada rapidamente pela aposentadoria, porque é um conteúdo bem extenso e não é muito recorrente em prova, mas como eles estão mudando a forma de cobrança, as bancas no geral, é bom saber, tá? Quando o servidor público será aposentado? O artigo 90 está dizendo para a gente aqui, ó, segundo o Estatuto de Manuel Viana, inciso 1, por invalidez permanente, com proventos integrais, ou seja, vai receber o dinheiro integral, né, a remuneração integral, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Então, se ocorrer esses três casos, vai ser com proventos integrais. Se for outro tipo, nos demais casos, vai ser proporcional ao tempo de serviço. Inciso segundo pode ser obrigatoriamente, né? Compulsoriamente significa obrigatoriamente, aos 70 anos de idade, vai ser aposentado, tá? Com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Algumas prefeituras dizem que cobram 65 anos, aqui é 70. E aqui tem alguns valores sobre de forma voluntária, né? Tem aquelas idades ali, é bom dar uma olhadinha também. Não vou me ater muito aqui porque esse detalhamento não se faz necessário agora. Falando aqui mais das vantagens, que é outra parte interessante de ser servidor público, além do vencimento básico, que a gente falou lá que é aquela miserinha, a remuneração, aqui tá as vantagens, aquelas que compõem a remuneração completa do servidor. Então pode ser paga ajuda de custo, diária, gratificações adicionais e abono família. Parece pouco, mas aqui, quando a gente vai olhar mais para frente ali, essas gratificações adicionais se transformam em várias, várias mesmo. Depois vocês vão ver mais para frente ali. Então, são muitas gratificações que ao longo da carreira podem ser recebidas aí. Continuando aqui, a gente vai falar um pouco daquelas, de uma forma geral, dessas quatro aqui, depois a gente cai nas gratificações ali gerais. Frases, palavras-chave que ajudam a entender ajuda de custo e diária. Sempre que falar ajuda de custo, é despesa de instalação. Falou ajuda de custo, eu lembro de fixo. Por que fixo? Porque significa que é uma movimentação, é uma ajuda de custo de uma instalação que o servidor se mudou. Por exemplo, a prefeitura pediu que tu morasse em outro município para fazer algum serviço. Sei lá por quê. Foi prestar um serviço para a prefeitura em si, em outro lugar, e teve que morar nesse outro município. Vai ter ajuda de custo com as despesas de instalação. Essa basicamente é ajuda de custo.
Como não tem muitos valores aqui, o que eu quero que tu consiga decorar é somente o conceito mesmo. E quando fala de diária, que já é mais do nosso cotidiano, diária é em caráter eventual, aqui estão as palavras-chave, ou transitório, ou seja, não é fixo, né? Aqui na diária não é fixo. Como o próprio nome diz, é devido por dia, né? Que efetivamente o servidor precisar trabalhar. E vai ser paga por dia e vai ser paga pela metade quando não exigir pernoite. Ou seja, vai lá, fica um dia fora, não posa no lugar, não dorme no lugar que foi trabalhar e volta. Aí é devida meia diária, que é só para almoço ou algo do tipo. Certo? Aqui tem alguns percentuais que já foram cobrados em outras provas também, né? No caso de deslocamento para a capital, se o cara vai para Porto Alegre, no nosso caso aqui, a diária vai ser acrescida de 25%. Se for para fora do estado, 50%. E se for para fora do país, 100%. Então, Porto Alegre, 25%, fora do estado, 50%, fora do país, 100%. Se tiver alguma escala lá que eles colocarem de resposta, vocês sabem quanto é maior o deslocamento ali, maior vai ter que ser o reembolso da diária. Aqui tem algum prazo, então é bom a gente prestar atenção também, né? O servidor que receber diárias e não se afastar por qualquer motivo, né, do lugar que era designado, vai ficar obrigado a restituir essas diárias num prazo de até 2 dias úteis. Aqui a gente vem de mais uma parte boa. O que a gente vai falar aqui? Mais dinheiro, né? Gratificações e adicionais. Dando uma dica de legislação aqui, toda vez que vocês verem essas partes toda arriscada aqui, é porque isso aqui não está mais vigente. Tinha antigamente na lei, mas depois foi tirado porque veio uma nova lei e atualizou isso aqui, tá? Uma emenda constitucional, é, a emenda à lei orgânica que a gente chama, tá? Bom, então foram adicionados mais algumas gratificações que estão aqui no artigo 106. Além dos vencimentos das vantagens previstas nessa lei, serão definidos aos servidores as seguintes gratificações adicionais. Aí a gente entra num rol muito grande: gratificação de função, natalina, tempo de serviço, adicional pela atividade de exercício insalubres ou perigosos, prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, abono familiar, adicional por diferença de caixa, difícil acesso, gratificação por exercício de atividade especial, incentivo à produtividade de servidores e função de motorista também tem uma gratificação especial. Mais para frente aqui, eu até tinha marcado para a gente falar sobre cada uma delas, mas eu acho que falando resumidamente dos conceitos, a gente vai conseguir sanar bastante o conhecimento necessário para a prova. Mas quem tiver mais tempo e tiver tranquilo nos estudos, é sempre bom dar mais uma passada aqui em cada uma das funções, né, dos adicionais, das gratificações, porque elas não são muito grandes. Vocês podem ver, por exemplo, natalina, tempo de serviço, são pequenas, então é tranquilo, é fácil de ler. Então dá uma lida aqui. Eu vou falar bem resumidamente aqui por cima as gratificações de uma maneira geral, porque pode ser que alguma venha a ser cobrada na prova. Gratificação de função é aquela que a gente já falou, né? Para direção, chefia, assessoramento ou assistência, então sempre vai ser para encargos diretivos, né? Diretivos. A gratificação natalina nada mais é do que o nosso 13º, que a gente já está acostumado. Ela pode ser dividida em duas parcelas, né? Em novembro e a outra paga em dezembro. São questões bem resumidas, tá? Adicionar o tempo de serviço. A cada 3 anos, o servidor Emanuel Viana tem um acréscimo no salário de 3%, tá? Adicional para o exercício de atividades salubres ou perigosas, também que a gente já conhece, que é o salubridade, periculosidade, também tem no serviço público. Só atentem porque elas não podem acumular. É igual a iniciativa privada, tá, pessoal? Não podem acumular. Tu tem que escolher entre uma e outra, sendo
a maior é que tu vai escolher, obviamente, né? A que paga mais. Adicional pela prestação de serviço extraordinário, que é hora extra, tá? Adicional noturno. Aqui no estatuto, aqui em Manuel Viana, nesse estatuto, é das 22 até as 6 da manhã. É considerado para ganhar o adicional noturno. E esse adicional é de 25%, tá? Sobre o vencimento lá, a tua hora normal. Abono familiar, tem as regrinhas do abono familiar ali, para quem tem filho até 14 anos, ou com alguma deficiência também, elencado na lei. Também vai ter direito ao abono familiar. Adicional por diferença de caixa, quem trabalha com parte de tesouraria ali. Gratificação por difícil acesso, quem recebe isso aqui é bastante o pessoal, professores, né? O pessoal do magistério. Professores e motoristas, se eu não me engano, recebem também bastante esse difícil acesso. Aqui no difícil acesso pode ser tanto por realmente ser um difícil acesso o local de trabalho, ou o difícil provimento também pode vir assim na prova, porque difícil provimento é quando poucas pessoas querem ir para esse lugar. Então, a prefeitura, como forma de motivar, né, de incentivar, paga um valor a mais para essa pessoa, para esse servidor trabalhar lá. Isso aqui só foram duas novidades que entraram agora há pouco, né? Uma gratificação por exercício de atividade especial. Aqui é quando forma comissões, tem uma parte específica disso aqui. Tá? Sempre que tem algum encargo de chefia também, paga esse exercício de atividade especial. Além de já você paga a função gratificada. Gratificação de incentivo à produtividade. E aqui tem mais uma gratificação por exercer a função de motorista, que é, se eu não me engano, é 20% do menor vencimento básico para os motoristas. Certo? Então esse é um resumão aqui para a gente pegar as gratificações e adicionais que eu acho que já vai ser bem os pontos mais importantes que eu considero aqui nas gratificações, certo? Aqui é mais esmiuçado só aquilo tudo que eu falei, tá? Que eu marquei, mas eu achei mais interessante passar de uma forma resumida para vocês ganharem tempo e estudar outras matérias também, que eu sei que é bem importante, tá? Aqui fala do abono familiar, da gratificação por difícil acesso, dizendo aqui gratificação por exercer a função de motorista. E aqui eu vou fazer uma parte 6 para falar das licenças. E aí, a partir das licenças, também é cobrado aqui na banca legal, eles cobram alguma coisa de licenças, é importante saber. E aí a gente encerra o nosso estatuto, finalmente, e fica livre para fazer questões. Então vai ter bastante questão do estatuto aqui. E no próximo vídeo a gente continua aqui na parte 6, tá? E última parte do estatuto. E depois dali é só alegria para correr para o abraço nas questões, certo? Te inscreve no canal, não deixa de curtir. Eu tô vendo que tá aumentando bastante o número de inscritos ali. Tô achando bem joia, tô tendo bastante feedback do pessoal aí. Estão me chamando, o pessoal me acha aí nas redes sociais e me manda mensagem. Eu acho muito joia isso. É uma forma de incentivo, de motivação, né? E eu gosto muito de poder contribuir de alguma forma. E que eu desejo que todos que estejam vendo aqui, ou se não forem todos, que a grande maioria consiga a sua aprovação no concurso público e mude a sua vida, né? Porque realmente muda, né? A tranquilidade de tu estar num concurso público é surreal. Recomendo a todos, beleza? Então vamos lá para a parte 6 e aproveita e revisa bastante as anteriores. Esteja sempre revisando, que a revisão sempre é o melhor método, é a melhor forma da gente conseguir acumular conhecimento e entender os conteúdos, certo? Um abraço, até a próxima. Valeu!